22ª questão, o enunciado fala: a ciência, nos últimos séculos, tem contribuído com estudos sobre os riscos dos lixões sem tratamento e depositados a céu aberto. Esses estudos têm apontado para a importância de o tratamento do lixo partir de técnicas que possibilitem seu reaproveitamento e reciclagem, como formas de diminuir os impactos ambientais. E continua o enunciado. Sobre essas técnicas e as vantagens do tratamento do lixo, assinale a alternativa, cuidado, incorreta. E aí vem as alternativas e a gente vai analisar. E você já foi lá e já fez, já parou nossa gravação e agora a gente começa juntos. Letra A. A imantação ou separação magnética pode ser usada para separar metais que estejam misturados com os materiais sólidos do lixo. Claro! Lembra que a separação magnética usa ímã. E todo metal atraído, nota que nem todo metal é atraído pelo ímã, tá? Tem que ser metal ferroso, que é chamado. Então, esses metais são atraídos pelo ímã e, evidente, através dessa atração, dessa imantação ou separação magnética, você separa os metais das partes sólidas do lixo. Então, está totalmente correta. A letra B. No tratamento do lixo, uma das principais etapas é a catação, em que os diferentes componentes são separados manualmente de acordo com seu tipo e destino final. Se você já viu algum documentário, reportagem sobre cooperativa em lixões, você vai lembrar do visual que você tem uma esteira rolante. E por ela você tem o lixo passando, mas lixo seco. Não pode ter matéria orgânica, resto de comida e coisa e tal. Ali você tem plástico, garrafa de vidro, papelão, papel, jornal, lata, metal. Então, a partir da catação, e os caras estão todos, né, vestidos a caráter para que não entre em contato com aquele lixo fétido, nocivo à saúde, máscara, óculos de proteção, roupas, fechando o corpo todo, luvas, perfeito? Ou seja, a caráter. Então, a letra B também está totalmente correta, porque catação, lembrando que aqui não entra lixo orgânico, resto de comida é outro departamento. Por isso que é importante você separar o lixo de casa, tá? Aquele papo das cores, né, onde você vai colocar o lixo, plástico, vidro, metal. Letra C, já que a gente está falando de metais, as latas e os metais possuem destinos diferentes quanto à reciclagem, pois suas propriedades são distintas. É verdadeiro porque as latas são feitas de alumínio. A reciclagem do alumínio é economicamente viável. Já alguns outros metais, tá, por apresentarem pouca quantidade, não é viável você fazer a reciclagem dele. Mas, de qualquer maneira, está correta porque o alumínio, em relação aos outros metais, tem destinos diferentes. Né? Como eu acabei de falar, como você tem uma gama enorme, a necessidade de produção de latas de alumínio para fábrica de bebidas, seja de refrigerante, de água, de cerveja, chá, mate, o que você quiser, né? É interessante economicamente, porque gasta menos energia do que você pegar lá a bauxita, transformar em alumínio, pegar o lingote, né? É muito menos mão de obra, quer dizer, economiza, e a reciclagem faz com que a gente preserve o meio ambiente, que é o mais importante aí. Só que é evidente que ninguém olha para isso. A rapaziada, quando recicla, a primeira coisa é
a parte econômica. Vou ganhar dinheiro? Vai valer a pena? Por isso que alguns metais, mesmo estando no lixo, não vale a pena, porque a quantidade não é adequada, tá, à reciclagem. Quer dizer, você vai gastar muito mais do que você vai ganhar reciclando. É o que eu falo, o cara não está pensando só no meio ambiente, ele também está pensando em ganhar dinheiro, tá? Mas, juntando as duas coisas, tá, é importante para o meio ambiente. Então, a letra A letra B e a letra C, elas estão corretas. Portanto, a resposta incorreta tem que ser a letra D. Mas vamos analisar. Por meio da destilação, processo, vou até começar, ó, processo de separação de líquidos, líquido ou líquido sólido, só que em sistemas homogêneos. Então, de novo, por meio da destilação, é possível separar os componentes do chorume. Chorume é o líquido que sai do lixo. É a parte orgânica, é uma mistura de líquidos immiscíveis, é uma mistura heterogênea. E ainda tem gás metano ali saindo também, que não é o caso. A gente só está falando do chorume, que é esse líquido, né? Então a primeira coisa, quando ele fala em mistura de líquidos immiscíveis, eu já sei que é uma mistura heterogênea. E ainda que possuem pontos de ebulição semelhantes. Então repara que a destilação, como eu falei antes, não serve para separar um sistema de líquidos immiscíveis. A destilação, tanto simples quanto fracionada, é para separar sistemas homogêneos, líquido sólido, líquido líquido. E quando for líquido líquido, os componentes líquido líquido obrigatoriamente têm que ter pontos de ebulição diferentes e não semelhantes. Então aqui, ó, vamos chamar a nossa análise, tá aí. A melhor maneira de realizar a separação descrita, tá aqui, dos líquidos immiscíveis é através da decantação. Você tem dois tipos de decantação, por gravidade ou naquela pera, lembra que tem a biquinha? Então, através da pera, você está vendo a divisão entre os líquidos immiscíveis através da densidade. O de menor densidade vai ficar na parte superior da pera, o de maior densidade vai ficar embaixo. Abriu a bica, tá a marcação lá, tá bonitinho a lista que divide. Você abriu a bica, o mais denso vai descendo até chegar no limite da bica. Fechou, você separou, pegou, recolheu no recipiente, o mais denso, e o outro fica na pera, depois você separa. Então você está vendo dois líquidos que não se misturam, apresentando ou não pontos de ebulição iguais ou diferentes. Não interessa para mim porque eu não vou aquecer. A decantação não tem aquecimento. Líquido, líquido, pera de decantação. Ou através de qualquer aparato ou aparelho que você possa ver, tá, a linha que separa os líquidos immiscíveis através da densidade, diferença de densidade, tá, e separa manualmente, abrindo a bica. Acabou. Se fosse líquido sólido, também seria decantação, só que a parte sólida mais densa, pela gravidade, ela vai se depositando no fundo. Quando, depois de um determinado tempo, todo sólido se depositou. E aí você vira o recipiente. Ou suga o líquido. E aí você tem a separação, que não é o caso aqui. Aqui líquido, líquido, tá? Então, no caso, você tem a decantação. Aí eu continuo. A destilação serve para separar misturas homogêneas de sistemas líquido-sólido, destilação simples, ou líquido-líquido, com pontos de ebulição diferentes. Você aqueceu o recipiente que tem os dois líquidos miscíveis, né? Aqui é homogêneo. Aí o que tem menor ponto de ebulição sai, passa para o estado de vapor, passa no condensador, condensa e é recolhido num beck separado. Continua o aquecimento, a temperatura sobe com outro ponto de ebulição maior, o cara entra em ebulição, vapor, passa no condensador, condensa e é recolhido. Ponto final. Para isso tem que ser um sistema homogêneo, tá aqui, ó. E aqui não, se são immiscíveis e heterogêneos.
para terminar, no caso citado acima, temos o uso da decantação, que é o método adequado para separar líquidos immiscíveis. Tranquilo? Claro que eu alongo a questão, porque a gente aqui bate um papo. Aqui não é uma aula, né? É um papo entre a gente, para ficar bem tranquilo, tá? Então, uma questão mole, tá aqui, ó. Agora, cuidado, muito cuidado com isso aqui, ó. Porque alguns vestibulares, eles vêm dizendo incorreta, 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 incorreta. Daqui a pouco ele quer que você assinale a correta. E na tua cabeça está incorreto, então tu vai sair marcando. Por isso que hoje em dia é importante no enunciado, correto ou incorreta, vire em letra maiúscula. Perfeito? Que aí você já se liga. Então quer dizer, questão fácil, mais uma questão de separação de misturas, é muito exigido em vestibular, principalmente no Enem. E falando, evidente, do meio ambiente, que é o coração do Enem. A banca do Enem adora falar de meio ambiente. Então, qualquer questão ligada a meio ambiente, com certeza, tá, vai estar na prova do Enem. Valeu, gente boa, até a próxima.